Graças e paz, queridos. Bom dia a todos. A palestra que hoje nós vamos trabalhar é a teologia do ministério pastoral no século XXI. Como esse tema é um tema um pouco abrangente, e também como nós vimos na palestra anterior, que é importante ler um texto bíblico, né, para não ficar só nas nossas palavras, eu gostaria que essa meditação, que essa reflexão, ela não ficasse tão abrangente assim, e a gente focasse o nosso pensamento a partir da leitura da parábola do bom samaritano. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos ler Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. A palavra de Deus diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe espólio e vinho. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e procede tu de igual modo. Queridos irmãos, quando eu recebi esse tema para que a gente pudesse discorrer, esse tema, evidentemente, é um desafio impressionante e inalcançável. Nesse congresso, por exemplo, nós não teríamos condições de trabalhar, por exemplo, a teologia do ministério pastoral. E também não teríamos condições de trabalhar o século XXI, uma projeção extremamente ousada no mundo de muitas transformações, no mundo de uma rapidez impressionante. A gente não teria como dar conta desse tema. Por isso, o objetivo que nós procuramos focar nessa palestra é identificar algumas balizas para entender o nosso tempo e também a atuação do ministro do Evangelho. Nós usamos a parábola do bom samaritano porque nós acreditamos que é um bom começo para que a gente possa começar a discutir o nosso tempo, o ministério pastoral, e também entendermos quais seriam os princípios básicos que deveriam nortear a nossa prática. Para que a gente possa entender essa passagem, é importante trabalhar o contexto. Jesus era entendido naquela época como um propagador de uma escola rabínica. Aliás, uma leitura que nós fazemos, nós muitas vezes não entendemos o papel de Jesus no seu contexto. Jesus Cristo era visto como um rabi. Ele tinha os seus discípulos, que depois se tornaram 12 deles apóstolos, e que propunha uma nova visão, evidentemente, na cabeça daqueles que eram os rabinos da sociedade. A gente muitas vezes tem uma visão ingênua e diz, por exemplo, que Jesus Cristo não estabeleceu uma escola de teologia, ou Jesus Cristo nunca fez teologia e os apóstolos também nunca fizeram teologia. Mas, na verdade, o que Jesus estava vivendo naqueles tempos era justamente uma escola de teologia.
Aliás, se existe uma coisa na Bíblia, é a escola de teologia. É claro que a gente pode discutir os conteúdos, os currículos. Às vezes nós não estamos alcançando aquilo que se propunha nas Escrituras, como foi bem trabalhado pelo pastor Edmilson. Mas na Bíblia nós temos uma escola que vem desde os profetas. Nós temos Samuel, por exemplo, que tinha uma escola de profetas. Temos também uma tradição profética de Elias e de Eliseu, e também de Eliseu para os seus discípulos. Entrando no Novo Testamento, nós vamos ter também algumas escolas teológicas interessantes, como por exemplo a dos essênios. Até acredita-se que João Batista teria sido um membro de uma escola também, uma escola, talvez uma escola de essênios, pelas suas ênfases, pela sua pregação no deserto, pela forma como ele pregava uma espécie de ascetismo, pela forma como ele se vestia, e também o batismo, que também é uma marca muito própria dos essênios. Claro que isso tudo é muito discutível, mas sim, João Batista tinha um reconhecimento naquelas sociedades. É interessante que os próprios rabinos, os próprios fariseus, os partidos que existiam naquela época, os partidos políticos religiosos, reconheciam a João Batista. E Jesus Cristo, quando foi se batizar, ou quando foi batizado por João Batista, aquele batismo era muito mais do que apenas o batismo. Mas para toda aquela sociedade, Jesus Cristo, ele estava ou foi participante de uma escola também rabínica, ou de uma escola que se propunha naquela época, que era a escola de João Batista. Tanto é que quando perguntaram para Jesus com que autoridade ele estava pregando aquilo que ele dizia, ele respondeu: eu só vou responder se vocês me disserem se o batismo de João é de Deus ou é dos homens. Essa resposta de Jesus, de certa forma, mostra a autenticidade da formação teológica de Jesus. Quer dizer, Jesus Cristo, ele tinha sim passado. É claro que ele passou, ele não precisava passar por essa escola, mas ele passou por um processo de educação, evidentemente, porque cumpria a ele estabelecer toda a justiça. Então nós podemos perceber que sim, Jesus Cristo, ele era reconhecido como rabino, e todos que chegavam até ele também o questionavam a partir desse conhecimento teológico que ele tinha e que ele estava anunciando. Havia também algumas discussões interessantes no tempo de Jesus em quem seria o próximo que deveria ser amado. É interessante que esse texto que nós muitas vezes utilizamos eram textos que foram respondidos, ou foi um texto que foi respondido pelos fariseus, pelos doutores da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Era um debate que estava acontecendo naquela época. Eu tive um professor que era judeu, na Universidade de São Paulo. O nome dele era Nachman Faubel. E ele me falou a respeito de duas escolas, que eram escolas que rivalizavam-se na época de Jesus, ou eram muito comentadas na época de Jesus: a escola de Hillel e a escola de Shammai. Aliás, por várias vezes, a gente não percebe, mas por várias vezes no Novo Testamento, as discussões que Jesus tem com os fariseus são justamente do posicionamento dessas duas escolas. Por exemplo, na questão do adultério, havia a escola de Hillel, que era mais liberal e achava que a mulher poderia ser simplesmente repudiada por qualquer motivo, enquanto que a escola de Shammai era uma escola mais rigorosa, que dizia que só poderia dispor da sua mulher no caso de uma relação sexual ilícita. Então Jesus, quando está falando sobre esse assunto, que é o assunto do adultério, do divórcio, ele propõe o adultério, ele estabelece, melhor dizendo, o adultério, e de certa forma ele direciona a resposta baseada naquilo que as pessoas conheciam naquela época como a escola de Shammai. Mas nesse momento é interessante a gente entender que havia escolas rabínicas. A escola de Shammai, por ser mais rigorosa, era uma escola que exigia mais, e a escola de Hillel era uma escola mais liberal. Como eu estava falando, o professor Nachman disse que uma vez um gentil perguntou para Shammai o que ele deveria saber a respeito, dar um resumo a respeito do que era o principal
na lei de Moisés. E o Shammai simplesmente disse para o gentil: olha, você sai daqui, eu não tenho tempo para cuidar dessas questões com você em poucas palavras. Aliás, eu não poderia falar isso em poucas palavras. Então você simplesmente saia daqui. Se você quiser conhecer a respeito da lei, você tem que gastar muito mais tempo do que você quer. E aí esse mesmo gentil foi para a escola de Hilel. E ele fez a seguinte pergunta para Hilel: o que você tem para falar da lei de uma forma resumida, enquanto eu faço essa posição? Quer dizer, enquanto eu fico apenas de 4, ou fazendo a parte, o número 4 nas pernas, apenas me equilibrando com uma perna só. E aí Hilel respondeu para esse gentil: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, certamente, esse fariseu que está aqui, ou esse doutor da lei que está questionando Jesus, ele vai pela linha de Hilel. E Jesus Cristo, evidentemente, disse que ele respondeu muito bem, porque ele estava certo. Realmente, essa base do amor, tanto a Deus como ao próximo, é a base da lei, é a base dos profetas, e evidentemente é o que deveria ser seguido. Ora, também essa parábola ela foi interpretada de várias formas pela igreja. Por exemplo, Orígenes, que tinha uma interpretação, que era uma interpretação alegórica das Escrituras, interpretou dessa forma essa parábola. Ele disse assim, que o bom samaritano era Jesus. O homem que estava à beira do caminho era o pecador, que tinha sido assaltado pelo mundo, pelo diabo, que tinha sido ferido por causa dessas circunstâncias. O sacerdote representava o sacrifício, né? O levita representava a lei, que não podiam salvar esse homem. E Jesus Cristo, ele pegou o jumento quem é? O evangelista, né? Que é bem característico mesmo. Então o jumento é o evangelista, que leva o ferido para a hospedaria. A hospedaria é a igreja. O dono da hospedaria é o pastor. E ele recebe de Jesus 2 moedas. Essas 2 moedas são o batismo e a ceia. E no final, o bom samaritano, que é Jesus, diz que vai voltar. É a segunda vinda de Jesus Cristo. Agora o texto não diz nada disso. Deu tudo certo, Orígenes era brilhante, mas ele saiu do texto, porque o texto fala a respeito de quem é o próximo, né? Mas a gente percebe que muito da nossa pregação vai por essa linha mesmo, que é uma linha alegórica, que foge do texto, sai do texto, foge do texto e nunca mais volta ao texto. Os teólogos do Evangelho Social viam nesse texto uma ênfase no trabalho social e na transformação política e social das estruturas injustas. Então, por conta disso, por conta do Evangelho Social, esse texto se tornou uma bandeira para que a igreja se envolvesse com práticas sociais, criasse novas teologias, como a teologia da libertação, a teologia do negro, a teologia feminista, que são derivações dessas teologias da libertação, que saem do âmbito espiritual, saem de uma interpretação bíblica mais consistente no aspecto ortodoxo, e procuram defender as minorias, defender as causas sociais, que são justas, mas não a ponto de nós estabelecermos uma teologia que saia